Olha que legal esse número, né? Para quem tem sorte mesmo, é o número 13. Se estiver aqui ainda, o número 13. Acho que não tem uma 13 não está aqui mais, né? Vamos pegar outro número. Então, doutor número 12. De jeito nenhum. Aqui, doutor. Sou eu. 13 primeiro, 12 segundo. De fato. Tá bom? Então. Use com responsabilidade. Bastante. Tirar foto, sabe? Obrigado a todos pela atenção, tá bom? Bom, obrigado ao pessoal da Gene King, seu Alexandre. Gostaria de chamar então o Dr. Márcio Raschkowski. Ele é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica, PUC São Paulo, pós-graduado em Direito Contratual pelo CEUSP, é especialista em condomínio, palestrante conferencista, é comentarista do SPTV, primeira edição da Rede Globo, no quadro Meu Condomínio Tem Solução, apresentado às terças-feiras. É ainda consultor do quadro O Conciliador e membro da equipe Chame o Síndico do programa Fantástico. Na Rádio CBN, ele apresenta o boletim Condomínio Legal. Na Folha de São Paulo, escreve quinzenalmente para o Caderno de Imóveis e é colunista do Síndico Net. É presidente da Associação de Síndicos do Estado de São Paulo, a Assocíndicos, e também membro da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB de São Paulo. Ele vai falar para a gente sobre os desafios da gestão condominial. Antes dele começar, eu vou pedir para que ele faça o sorteio de 2 brindes aqui, tá? Eu gostaria que o senhor sorteasse um nome qualquer de cada uma das pranchetas do senhor, por favor. Andressa Garcia Santos. Andressa Garcia Santos. Depois eu vou fazer um sorteio no final também. O som tá um pouquinho baixo, não? Tá bom? Tá, acho que tá um pouquinho baixo. Bom, pessoal, bom dia. Obrigado pela presença, obrigado pela OAB, pelo convite. Casa cheia, que bom, né? Sabadão de manhã. Medo de não vir ninguém, né? Quando amanhece com um solzão assim, fala, pronto, a turma vai pro clube, vai fazer esporte, vai no parque. Mas graças a Deus está lotado, que bom. Parabéns para a OAB aqui, local, né, de Taboão, conseguiu fazer um super trabalho. E também com o Wander, com a Ana falando aqui, fica fácil, né? São duas feras. Eu vou fazer um contraponto, eu acho, talvez, vou fazer uma apresentação bem simples, bem informal, falando mais do dia a dia, falando um pouquinho também, contando um pouquinho da minha vida, da minha carreira. Eu tenho o maior orgulho de ser advogado, eu tenho 30 anos de profissão já, fora os 5 anos de estágio. Então eu trabalho desde 1986 em escritório de advocacia, em administradora de condomínios. Fiquei no primeiro emprego meu, de 86 até 2001, no mesmo escritório, e 15 anos. E lá eu aprendi tudo, e tenho o maior orgulho de ser advogado. A OAB é um lugar, é a nossa casa, né? Então a gente sempre tem que se sentir aqui em casa, bem acolhido. A gente sabe que a advocacia evoluiu muito. Eu, ao longo desses 30 anos de formado, eu sempre frequentei a OAB, sempre faço questão de aceitar qualquer convite oriundo da OAB. Porque tudo que eu tenho na minha vida eu devo à advocacia. Em primeiro lugar, eu devo à advocacia. Depois eu fui fazer outras coisas, né? Hoje tenho outras atividades, mas essencialmente eu sou advogado. Então eu tenho muito orgulho de ser advogado, gosto.
Minha filha está aqui, ó. Eu já estou quase aposentando, ela está acabando a faculdade de Direito. Se tudo der certo, ela vai assumir lá a lojinha. Sou judeu, né, gente? Judeu. E ela está aí, ó, firme e forte, me acompanha, já faz estágio. Não comigo, faz no outro escritório para ela apanhar um pouquinho, que senão ficar junto com o pai, aí já viu, né? Então vamos começar. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho do que eu faço. Eu não sou só advogado, eu tenho outras atividades, mas hoje, essencialmente, o que eu faço da minha vida? Eu participo de um escritório de advocacia que chama GBB, a nossa sede é em Alphaville, é um escritório bem moderno, bem bacana. Os meus chefes lá, entre aspas, né? O Diego, a Carla, o Dr. Benetti, eles que comandam o escritório. Eu só ajudo ali no dia a dia, faço uma parte comercial, mas eles aqui comandam o escritório. Hoje nosso escritório tem, entre advogados e estagiários, por volta de 110 profissionais. Então é um escritório de grande porte, com todas as dificuldades, né, de um escritório grande e todas as vantagens também de um escritório grande. Além de trabalhar na GBB, eu trabalho na TV Globo há 20 anos. Primeiro eu trabalhava no Fantástico, depois eu fui para a SPTV, estou lá até hoje. É o meu maior orgulho. Eu sempre falo em todos os lugares que eu vou, que eu nem acredito, me belisco, às vezes falo, gente, será que sou eu mesmo? Será que eu estou... Ontem eu estava jantando, minha filha sabe, a gente estava conversando no caminho, ontem eu estava jantando com Tramontina, com Sardenberg e com Milton Jung. E eu olhava assim e falava, gente do céu, não acredito que eu estou com esses caras aqui. Mas eu ainda custa acreditar que eu sou um deles ali. E eu trabalho há 20 anos lá, é muito gostoso, uma empresa muito séria. Todo mundo acha que a TV Globo é só glamour, mas não é não, é trampo, é trabalho duro, não é brincadeira. Trabalho na Rádio CBN, eu estava agora lá fora falando na CBN, eu falo de segunda a sábado na CBN, todo santo dia. E é um compromisso ali, ó, sério. Eu estou na CBN desde 2004, faz 19 anos, é uma relação muito longa. Eu estou na Folha de São Paulo também há mais de 15 anos. Então essas atividades me tomam bastante tempo e são atividades que eu amo fazer. Além disso, e aí como atividade principal minha hoje em dia, eu sou sócio de uma empresa que está aqui até distribuindo brindes, a gente sempre gosta de participar, de apoiar os eventos, que chama RS. Hoje eu sou um dos sócios dessa empresa, nós somos em 3. Nós temos na nossa folha de pagamento, registrados na nossa empresa, 7.300 pessoas. Então vocês não têm ideia o que é ficar à frente de uma operação desse tamanho. É assustador, mas é desafiador. E eu não cuido do dinheiro, eu cuido só da parte comercial. Aí tem um sócio que cuida das finanças, outro que cuida da operação e eu cuido da parte comercial. E tenho o maior orgulho de trabalhar lá, de comandar uma parte comercial. A RS me ensina bastante coisa, porque eu sempre falo que o advogado é alguém que tem conhecimento multidisciplinar, alguém que pode atuar em várias áreas, não só na advocacia pura, e é algo que eu vou falar um pouquinho aqui ao longo da minha apresentação. Então isso que eu faço na minha vida é bastante coisa. Sou corintiano. Corintiano doente. Que mais? Bom, tenho minha filha Ju, tem 23 anos, tenho o Rafa de 19, tenho uma pequenininha de 6 anos, tenho filho de tudo que é idade. Curto bem a vida, apesar de trabalhar muito, curto bem a vida. Quem é mais velho talvez vai se lembrar, deve conhecer. Eu sou sócio de uma casa noturna em São Paulo que chama Madame Satã, que é um templo do rock, um lugar muito bacana. Todo o dinheiro que eu ganho no escritório eu gasto por Madame. Só dá prejuízo todo mês. Mas é um lugar que eu me divirto. Bebo muito. Adoro beber. Tomo uma garrafa de vinho quase toda noite depois que eu termino o meu trabalho. Ou eu tomo meu esquinho, eu tomo uma garrafa de vinho, não faz mal nenhum. Faço bastante esporte. Bastante, acordo cedinho, eu vou de madrugada, faço esporte. Curto bem minha vida, faço um equilíbrio bom entre trabalho e lazer, tento levar meu dia a dia com leveza, com gentileza, com cordialidade.
praticamente não tenho inimigos, assim, eu me relaciono bem com todo mundo, então eu sou um cara feliz, muito realizado na minha profissão. E por isso que eu venho sempre na OAB, eu sempre conto a história, um dia me chamaram na OAB para dar uma palestra sobre direito imobiliário e condomínios, numa cidade chamada Ituverava, eu lembro até hoje. Cheguei em Ituverava, não tinha nenhum prédio. E eu cheguei na OAB e falei, gente, o que eu vou falar aqui? Aí contei história, fiquei falando da minha vida, a gente falou um pouquinho de direito rural, de propriedade rural, conversou um pouquinho, mas não tinha condomínio lá, mas nada. Tinha talvez uns condomínios de chácara, tudo, mas na época, mas só pelo fato da OAB ter feito o convite, eu fui. Na época do Durso, quando o Durso era presidente, aliás, a presidente atual da OAB, eu acho ela fantástica, assim. Eu fico vendo no Instagram da OAB, os vídeos da OAB, eu tenho um orgulho, ela, moça, parece que tem rodinha no pé, né? Ela não para quieta, ela vai em tudo que é evento, ela é moderna, ela é atuante, ativa. Nossa, que diferença, gente, que legal. Mas na época do Durso, eu fazia palestra toda semana. Eu ganhei um diplominha do advogado que mais deu palestra lá no ano, acho que há uns 15, 20 anos atrás, não sei. Eu chegava a dar 2 palestras por semana na OAB. Um volume brutal. Então eu gosto muito de vir aqui, que eu acho que é a casa do advogado, né? Aqui que a gente é representado. Às vezes a OAB pega no meu pé, às vezes eu tenho uma representação, é normal, por alguma bobagem que eu falo, e eu vou lá, me defendo, peço desculpas, está tudo certo, e segue a vida. Bom, antes de começar a falar do tema que eu fui convidado, os desafios da gestão condominial, eu vou falar um pouquinho do mercado condominial, das oportunidades de trabalho e financeiras nesse mercado. Quem é advogado aqui? Levanta a mão, por favor. Nossa, quase todo mundo. Quem já trabalha efetivamente com condomínios, levanta a mão. Um pouquinho. Gente, tem muita oportunidade na área condominial. Não é direito imobiliário, é direito condominial, é específico. Talvez seja a área mais rica para a gente trabalhar hoje em dia. Eu não estou falando só de ganhar grana, não. Estou falando de realização. Estou falando de ter êxito, ter sucesso na profissão, que obviamente, devagarzinho, isso traz dinheiro também. Mas olha como esse mercado ele é interessante. Vou falar alguns números, e aí com os números a gente vai conseguir compreender a grandeza desse nosso mercado. Em plena pandemia, 2020, 2021 e 2022, tudo parado. Economia indo mal, outras áreas do direito, as empresas paradas, e o que não parou nunca? Condomínio. Não para nunca. E olha que curioso, em 2020, só na cidade de São Paulo, foram entregues mais de 700 condomínios novos. Em 2021, mais de 650 condomínios novos. Em 2022, agora que passou, mais de 900 condomínios novos entregues em São Paulo. Olha o tanto de oportunidade nova que nasce a cada dia, a cada mês, a cada ano. 2023 e 2024 serão os 2 anos que nós vamos ter mais entregas imobiliárias em São Paulo e na Grande São Paulo. Por volta de 1.200 empreendimentos novos por ano vão ser entregues. Isso dá praticamente 100 condomínios novos por mês. Pipocando aí pela cidade de São Paulo, pela Grande São Paulo. As incorporadoras, eu trabalho para a Cirela, para a Gafisa, para a Elbor, para a IU, para a Uni, para a Curi, para a Econ, eu advogo para um monte de construtoras. Todas elas, Márcio, nós estamos comprando um monte de terreno e estamos lançando um empreendimento atrás do outro e vendendo tudo. Então o mercado imobiliário é uma potência violenta. Mas olha que legal. A área de condomínios é a única área do direito, única, que nunca vai ter crise. Por que isso? Porque condomínio, eu falo isso sempre, e é para fixar mesmo, para entrar na cabeça das pessoas. Condomínio não muda de endereço.
Condomínio não baixa as portas, não fecha as portas, não tem falência, não tem insolvência. Condomínio está lá. E vai ficar pro resto da vida no mesmo lugar, precisando de advogado, precisando de síndico profissional, precisando de serviços. E o mais interessante, conforme ele vai ficando mais velho, ele vai precisando de mais serviços. E enquanto eles vão ficando mais velhos, os novos vão chegando. Então é um mercado que nunca retrai. É um mercado que só anda para frente, só anda para o alto. E não vai ter crise nunca. Então olha quanta oportunidade que tem. Há muita oportunidade. Eu lembro que eu dei uma palestra na UAB, na seccional, na Sé, lá no centro, há 17 ou 18 anos, falando mercado de trabalho para os advogados na área imobiliária. Até hoje, eu encontro gente na rua falando, Márcio, eu há 15 anos atrás, eu era recém-formado. Eu nem sonhava em trabalhar na área condominial. Você abriu minha mente, hoje em dia tem um escritório que só faz isso, ganho bem, estou feliz da vida, obrigado. E hoje é um novo momento de fazer a mesma coisa. Quem aqui não tem no seu escritório uma área para condomínios, abra agora. Porque dá para ganhar dinheiro, dá para sustentar o escritório só com a área de condomínios. Por quê? Não é só porque não tem crise, não é só porque não fecha, porque não baixa as portas, porque não tem falência. Não é por isso. É porque condomínio, ainda bem, tem uma advocacia, que eu sempre brinco, né, que eu sou judeu, mas é que judeu gosta disso, mas todo mundo gosta, na verdade, de ter segurança. E a área de condomínios é uma das poucas que ainda gosta de uma advocacia que eu gosto muito e que vocês devem gostar também, que é a advocacia de partido. Que você recebe mensalidade. Gente, é uma delícia você emitir 20 boletinhos todo mês e no dia 10 entrar os 20 boletos. Você fala, ufa, eu posso custear o meu escritório com esses boletos. E aí eu ganho tranquilidade para ter criatividade para conseguir buscar outros recursos, porque o meu fixo ali está garantido. Então, condomínio garante uma receita fixa para o escritório. Porque condomínio gosta de pagar mensalidade. No passado, os condomínios só chamavam os advogados quando tinha um problema. Chegava uma intimação, chegava uma citação, chegava um processo e ia buscar o advogado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a maioria esmagadora dos condomínios tem um contrato mensal com o advogado. E paga mensalidade. E olha que delícia, que conforto você ter ali todo mês o teu dinheirinho pingando. Dá trabalho, mas eles pagam todo mês. E sabe o que é o mais gostoso de tudo? Eu estou dentro da OAB, tem muita gente aqui que talvez não seja advogado. Esse discurso nem interessa, mas é só para a gente entender as oportunidades mesmo. Sabe o que é o mais legal de trabalhar para condomínio? Não existe inadimplência. É um cliente que nunca te atrasa. Se você advoga para uma empresa, e a empresa passa um mês difícil, a empresa tem uma crise, primeira coisa que o dono da empresa faz é passar no telefone, ô doutor, te adoro, você atende a gente há 20 anos, mas ó, não vou conseguir te pagar. Tá duro aqui. E aí o que você fala? Não, pode ficar tranquilo, vou continuar te atendendo, quando você melhorar, você volta a me pagar. É o que costuma acontecer. Condomínio não. Condomínio está na previsão orçamentária, nossos honorários. E o síndico é obrigado a cumprir a previsão orçamentária. Então ele não tem como falar, eu não vou te pagar, ele paga religiosamente em dia. E aí você tem a segurança de ter clientes mensais que te pagam em dia e que você pode custear o seu escritório. É uma maravilha. Mas é só isso? Não. Tem tantas outras oportunidades. Gente, existe um filé mignon. Existe um negócio aqui. E eu falo isso abertamente porque a concorrência é boa. A maioria dos escritórios que concorrem com o meu hoje eram ex-funcionários meus. São ex-funcionários meus. São pessoas que estavam aqui numa palestra que hoje são meus concorrentes terríveis. Mas eu não tenho medo, eu acho legal, acho importante. Existe um filé mignon na área de condomínios, que é a cobrança extrajudicial. Olha que moleza, você manda uma cartinha para o devedor, dizendo, olha, você esqueceu de pagar, se você não pagar,
eu vou entrar com uma ação judicial. Ou você passa a mão no telefone, você põe um robô no WhatsApp para lembrar que ele esqueceu de pagar condomínio. Quando ele recebe essa carta e vai pagar o condomínio, ele já paga com honorários. 10% pelo menos de cobrança extrajudicial. E se você tem 1, 10, 100, 500 condomínios, com uma média de 10% de inadimplência por condomínio, é um volume de cartinha que você solta, e que todo mês, além do teu fixo, vai pingando os honorários desses acordos. E quando você vai ver, um prédio que te paga, sei lá, 2 mil por mês, ele te rendeu 4, 5, 6, porque um monte de devedor foi lá e fez acordo. Então, para o advogado, cuidar de condomínio é uma maravilha. E olha que vantagem interessante. As ações de cobrança contra os devedores de condomínio é a única ação que a gente tem certeza absoluta que a gente vai receber nossos honorários. Por quê? Porque o imóvel está lá para garantir. Quem aqui já não processou alguém ou uma empresa e ganhou e não levou? Porque a empresa sumiu. Dívida de condomínio, nunca isso acontece. Porque eu sei que um dia o apartamento vai para leilão. Se for um apartamento de banco, a Caixa, o Bradesco e tal, um dia eles vão retomar o apartamento. E quando retomam, eles vêm e pagam à vista. Ó, quanto que é a dívida? Tá aqui, ó. E vem os honorários à vista. Então, advogar para condomínios significa receber todo mês teus honorários de partido, mais o pinga-pinga da cobrança extrajudicial, mais os honorários sucumbenciais das ações de cobrança, que não tem como dar errado. É uma inicial de 2 páginas. Não tem audiência, porque pagou, não pagou, sai a decisão. Até pouco tempo atrás era ação de cobrança, levava 10 anos, 15 anos, agora é execução de título. Então você executa rapidão, já logo penhora, já logo marca leilão. Então ficou mais dinâmico ainda. E você vai fazendo carteira. Você vai fazendo carteira de cobrança, que vai garantindo o seu futuro. Porque você tem um processo lá que o cara deve R$1 milhão de condomínio atrasado. Um dia vai para leilão. Quando você menos espera, você está com uma dívida lá, o cara vai lá e paga à vista, e você pega os teus honorários 10, 20% de sucumbência e resolveu o seu problema. Então, advogar para condomínios é interessantíssimo. Tem mais oportunidades? Mais um monte. Os prédios novos que estão chegando, eles geralmente chegam com vícios construtivos. E aí, é quase que uma praxe que os prédios contratem um perito, o perito faz um laudo, apura tudo que tem de falha construtiva, de vício construtivo, e o advogado do condomínio vai para cima da incorporadora, da construtora, para tentar ali fazer um acordo. Gente, são casos de 2, 3, 5, 8 milhões de reais. Se você combinar honorários de êxito de 5%, não precisa nem ser 10%, de 5%, se você tiver 3 processos desses no escritório, você resolveu sua vida. É uma maravilha, gente. E eu estou falando de um único cliente. Um único cliente, ele te paga a mensalidade, ele te dá a cobrança extrajudicial, ele te dá a cobrança judicial e te dá ainda a oportunidade das ações todas que surgem no cotidiano do condomínio, que você pode pegar honorários de êxito. Ação contra a construtora, ação contra a Sabesp, ação contra a Enel, enfim, um monte de coisa que tem no universo da vida condominial. Então, é um mercado interessante? Demais. Demais. Não tem crise, não atrasa pagamento e é cheio de oportunidades. Só para a gente fazer uma conta boba, se você advoga para 10 condomínios e você cobra 1.500, eu estou colocando os valores lá para baixo, você cobra 1.500 por mês de cada condomínio, você tem todo dia 10, 15 mil ali fixo. Você paga aluguel, paga estagiário, paga secretária, paga conta de telefone, paga internet, paga tudo. Se nesses 10 prédios que você advoga, tem lá uma carteirinha de cobrança,
Pode ter certeza que esses 15 mil certamente dobra para 30, porque tem os honorários ali extrajudiciais, tem a sucumbência. E quando você vai ver, é uma advocacia gostosa de praticar, porque é dinâmico. Cada dia é uma novidade. Se você souber conduzir bem uma assembleia... Gente, escutem o que eu estou falando. Depois, Dr. Wander, se você concordar ou não, depois eu quero te ouvir. Quando você vai numa assembleia de condomínio, olha, a gente advoga para a empresa. Você advoga para uma empresa, você dedica a sua vida profissional para um empresário. E aí você ganha uma ação judicial, você vai muito bem no processo. O que você ganha dele? Puxa, parabéns, doutor. Meus parabéns. Acaba por ali. Quando você advoga para condomínios, eu sei disso na prática. Eu faço isso há muitos anos. Quando você vai numa assembleia de condomínio e você mostra um bom trabalho, um bom resultado, quando você está indo embora para sua casa, um morador te puxa e fala: ô Márcio, eu tenho um prédio lá na praia, rapaz, a gente está enroscado, você trabalha na praia também? Aí o outro te pega lá na saída e fala assim: ó, eu moro num condomínio, eu tenho uma chácara num condomínio lá em Ibiúna, e a gente tem um monte de problema, você trabalha também com loteamento? Trabalho. Aí o outro te pega e fala assim: Márcio, eu sou empresário e a gente está cheio de problema trabalhista, eu vi que você resolveu bem aqui, você atende empresa também? Então existe uma captação limpa, bonita de clientela, que não tem lugar nenhum. Quando eu vou fazer assembleia de condomínio, toda noite eu falo para 20, 30, às vezes 200 pessoas numa assembleia, e ali no meio tem empresários, tem síndicos de outros prédios na praia, no interior, e eu vou captando o cliente da maneira mais linda que existe, que é trabalhando sem fazer esforço comercial, mas pela confiança, pela relação que você estabelece com as pessoas. Então olha que mercado lindo de trabalhar. Concorda, Wander? Cheio de oportunidade, cheio. E tem mais um detalhe, eu estou falando muito aqui da parte comercial, porque eu acho que tem muito advogado jovem também, né? Está aí pensando que rumo que eu vou dar para a minha carreira. Olha que interessante, existe uma oportunidade que essa é dourada. Essa é dourada. Que é você cair nas graças de uma administradora de condomínio. Vocês sabem o que é sentar numa mesa que está o dono da administradora tomando pancada dos moradores, pessoal falando mal de alguma coisa, às vezes condenando a gestão do cara, e você, advogado, tomar a palavra e falar: olha, gente, não é isso, é assim, é assado, esclarecer as pessoas e, entre aspas, blindar o cara, salvar o cara. E aí, quando acaba a assembleia, ele fala: nossa, doutor, eu administro outros 100 prédios, você não quer me ajudar, não? Se isso acontecer com você, teu caminho está trilhado. Eu vou contar uma história, eu já contei, as pessoas que às vezes vão em eventos sabem disso. Eu dei um golpe de sorte um dia, e que foi isso que foi talvez o divisor de águas na minha carreira. Eu estava no sábado de manhã na casa do meu cunhado, na rua Nova York, no Brooklyn. E meu cunhado era conselheiro do condomínio dele. E a gente ia sair para tomar cerveja. Era 11 da manhã, e ele falou assim: Marcião, antes da gente ir, vamos descer rapidinho, que está tendo uma reunião no prédio, e a gente está tratando de um abacaxi lá de uma ação trabalhista do zelador, e eu preciso ir lá. Aí eu virei para ele: puta, Fê, falou, vamos lá, é rapidinho. E eu cheguei na reunião, sentei quieto, e eles estavam falando tanta bobagem, mas tanta bobagem, e o dono da administradora estava sentado na mesa, ele chama Carlos Berzotti, ele é da Condovel, uma administradora antiga na Vila Santa Catarina, em São Paulo. E eles estavam falando tanta bobagem, dizendo que a ação trabalhista era por culpa dele, que ele administrou mal o condomínio, que ele não viu isso, não viu aquilo. E aí eu levantei a mão e falei: ó, gente, dá licença um minutinho, eu nem moro aqui, estou aqui com o Fernando, meu cunhado, mas eu sou advogado nessa área, posso ajudar vocês? Olha isso. O zelador tem sim direito adicional por acúmulo de função, porque ele limpa a piscina, ele cobre folga do porteiro, tem que receber. Tratem aí de pegar o dinheiro que vocês vão perder. A hora extra, porque na época ele tinha BIP.
Pô, quem não teve problema com isso na época? O bip é um negócio que deixava na cintura, que chegava uma mensagem. E aí o zelador entrou com uma ação trabalhista falando assim, olha, eu ficava com o bip e eu estava à disposição do condomínio 24 horas, sábado, domingo, eu quero hora extra. E eu falei para eles, gente, bobagem, isso ele vai perder. Ele vai perder. Porque vocês têm historicamente aqui, ao longo de 2, 3 anos, vocês acessaram ele, acionaram ele 1 ou 2 vezes no domingo, que é inerente à função dele. O zelador faz um cargo gerencial que é de confiança, é normal que ele eventualmente tenha que atender. Isso aí ele vai perder, vocês fiquem tranquilos. E fui falando, e o cara da administradora foi assim, ó. Quando acabou a reunião, ele me puxou de lado e falou, nossa, Márcio, eu preciso de alguém para me acompanhar toda a assembleia. Você faz isso? Eu falei, claro que eu faço. Ele falou, você pode ir na Condovel segunda-feira? Segunda, 8h30 da manhã, eu estava lá na Condovel. Aí ele virou e falou, ó, Márcio, hoje eu cuido de 200 condomínios. E você topa assumir? Eu falei, olhei para ele assim. Fiz assim, ó, estiquei a mão, falei. E ele, no bom sentido, ele me escravizou por anos, porque ele não precisava mais ir em assembleia, e eu que ia para ele. Só que não importa, mudou minha vida para melhor. Então assim, quem aqui um dia tiver oportunidade de ir numa reunião de condomínio, tiver o dono ou o gerente da administradora, e ele olhar e enxergar um talento e falar assim, nossa, esse advogado eu quero para mim. Puxa vida, aí acabou. Então, é um mercado incrível. Eu poderia falar aqui tanto, gente, de oportunidade, mas eu vou parar por aqui para a gente falar um pouquinho do tema aqui do nosso dia, que são os desafios da gestão de condomínios. Em relação à parte comercial, ficou claro, gente? Perfeito. As oportunidades, e ó, não é só para advogado não, tá? Eu tenho um amigo meu que montou uma empresa de consertar portão de prédio e está ficando rico. Eu tenho um amigo meu jardineiro que montou empresa de dar manutenção mensal em jardim, já trouxe a família inteira dele lá do Maranhão para trabalhar aqui de tanto serviço que ele tem. Tem um amigo que faz laudo, tem um amigo que faz contabilidade, que faz perícia, está todo mundo cheio de serviço. Por conta de ser um mercado em ebulição. Então não importa se você não é advogado, se você trabalha em outra área, empreender em condomínios é algo incrível. Vocês vejam, manicure, que eu conheço de manicure, que conseguiu que uma moradora indicasse para outra, e ela chega com a maletinha dela, vai atendendo um monte de apartamento. Ela não precisa prospectar cliente, mas nada, uma já compra para outra, ela tem agenda cheia. Cuidador de pet, nossa senhora, mini mercado nos condomínios, nós vamos falar um pouquinho das inovações. O que tem de oportunidade de riqueza? Auditoria, o que tem de riqueza nesse mercado, gente, é incrível. Mas vamos lá, vamos falar dos desafios da gestão de condomínio. Quem aqui é síndico? Levanta a mão, por favor. Bastante gente. Ah, e ó, falando da parte comercial, quanto advogado que virou síndico profissional também. E que tá super feliz, dá trabalho pra cacete, é difícil. Mas quanta gente está feliz que virou síndico profissional? Olha a conta, gente. A gente fala aqui das coisas de sonho, o que a gente gostaria de fazer. Ninguém sonha de pequenininho, quando eu crescer eu quero ser síndico. Não existe isso. Mas é uma circunstância. É uma circunstância. Eu sempre falo com muito orgulho. Eu tinha um zelador no meu prédio, chamava Francisco. O senhor chama Francisco? O Francisco virou para mim e falou assim, seu Márcio, você pode me dar uma bolsa num curso de síndico profissional? Falei, posso. Achei interessante, né, ele buscar capacitação, e eu dei uma bolsa para ele num curso de síndico profissional. E esse cara fez o curso de síndico profissional, por algum motivo ele saiu lá do condomínio, foi embora e foi trilhar a vida dele. Quando eu reencontrei o Francisco sentou comigo, assim, mas cheio com o olho marejado, e ele virou para mim e falou, Márcio,
eu fiquei rico. E eu falei assim, como assim, Chico? Ele falou, Marcião, eu trabalhava de zelador, ganhava lá 2, 3 mil reais, era um bom salário. Eu tenho muito orgulho da minha época de zelador. Mas ele falou, hoje em dia, eu sou síndico de 7 condomínios. Em cada condomínio, eu ganho em média de 3 a 4 mil reais. Ele falou, eu ganho 25 mil por mês. Gasto 5, 6 com estrutura, sobra 18 mil no meu bolso. Estou rico. Eu falei, tá rico mesmo. Que legal, gente. Que legal, era o zelador do meu prédio. Puta vida. Porque a área de condomínios oferece isso. Ele se capacitou, tem advogado, um monte, tá? Que eu conheço, que está deixando a advocacia de lado, está passando a carteira para outro colega, só para ser síndico profissional. Falando de números aqui, gente, vou contar. Tem um condomínio que eu advogo, que tem um síndico profissional. É um prédio que tem 17 torres, 1.100 apartamentos, apartamentos de alto padrão. Síndico profissional, 28 mil reais de honorários. Salário de executivo. Olha que legal. Se ele tiver 2 prédios, um de 28 e um de 5, o cara ganha 35 pau por mês. Não tem chefe, não tem jornada de trabalho. Claro, vai trabalhar pra caramba, mas olha que delícia, que oportunidade. Vocês sabiam que os prédios novos aqui em São Paulo, os prédios novos que estão nascendo, 78% dos prédios novos começam a gestão com síndico profissional? De cada 10 prédios, 8 começam com síndico profissional. Olha quanta oportunidade. Agora, em contraponto a esse número, se você pegar a totalidade dos prédios de São Paulo, 26% tem síndico profissional. Falta 74% ainda. Olha o mercado que ainda tem aberto para síndico profissional. Porque essa história de síndico morador vai acabar. É uma atividade ingrata, é uma atividade dura, difícil. Não vai mais ter morador a fim de ser síndico. Escuta o que eu estou dizendo. Eu conversava há uns 15 anos atrás com o Dr. Hubert Gebara, que é o presidente do Secov, dono da Hubert, que é uma administradora enorme. E eu falava, Dr. Hubert, síndico profissional vai ganhar força. Ele falava, que nada, Márcio, isso aí é balela. Aqui a gente gosta de síndico morador. Ano passado eu encontrei com ele, ele está com 80 e poucos anos. Ele falou, Marcinho, você tinha razão. Aqui na Hubert, 40% dos nossos prédios já são administrados por síndicos profissionais e a gente adora. A gente quer que chegue a 90%. Sabe o que chama isso para nós aqui? Oportunidade. É mercado de trabalho puro para a gente. Agora chega, agora eu vou falar dos desafios da gestão de condomínio. Quais são os grandes desafios hoje? Vou falar 3 ou 4. Não vou falar do clássico, tá? Cachorro, barulho, inadimplência, vazamento, isso a gente já sabe e a gente já tem ferramentas para cuidar. Quais são os desafios hoje? Primeiro desafio, tecnologia. Como é que a gente que é mais velho, como é que a gente faz para todo mundo acostumar a usar tecnologia dentro do condomínio? Você entra com reconhecimento facial, você baixa o seu boleto por aplicativo, você faz assembleia digital. Como é que faz para conciliar a tradição oriunda de 50 anos de gestão de condomínio presencial, com papel? Como é que você faz para virar a chave e migrar para a tecnologia? Tudo hoje em condomínio é com tecnologia. A tendência é ter cada vez mais tecnologia. Só que mora muita gente de idade nos prédios, mora muita gente que não gosta de tecnologia. Como é que a gente enfrenta isso? Não sei. Esse é um desafio brutal pra gente. Brutal. O seu tem mimeógrafo, né? E roda, né? Aquele... da vida. Vai ter que melhorar, né? Tem que migrar. Segundo desafio, gigantesco. Um desafio que para nós síndicos e para os advogados também, ele é brutal. Grupo de WhatsApp. Como é que a gente faz para administrar um condomínio por WhatsApp?
Eu já vi, eu já fui vítima disso e acontece. Você trabalha bem o ano inteiro num condomínio e se acontecer alguma coisa que você não consegue resolver imediatamente, em 4 ou 5 horas você vira um vilão. E você é execrado no grupo do WhatsApp. Como é que reage a isso? Como é que impõe limites para as pessoas? Vocês sabem o que é um condomínio com 300 apartamentos? Com 700 pessoas no grupo do WhatsApp? Que não é grupo, né? Você não consegue, você tem que ir para o Telegram porque não cabe mais no WhatsApp. Enfim, um caos. Esse é um desafio que a gente não sabe como vencer. Eu faço isso toda noite, gente. As pessoas combinam pelo WhatsApp. O grupo de oposição combina pelo WhatsApp. Como é que eles vão infernizar o síndico? Como é que eles vão colocar o advogado numa situação delicada? Esse é um desafio violento. Terceiro desafio hoje para a gestão de condomínios, Airbnb. Eu estava ontem nesse jantar com gente graúda, com gente fina, e um deles virou para mim e falou assim: Márcio, o meu prédio em Higienópolis, 1 por andar, apartamento tipicamente residencial, familiar, tem um morador lá, um filho casou, o outro foi embora, ele está sozinho. O que ele faz nos apartamentos? Aluga os quartos. Por Airbnb. Para gringo, para estrangeiro, prédio lindo, em Higienópolis, do lado do shopping. Tem uma procura imensa para Airbnb. E ele virou para mim, esse meu amigo, falou: Márcio, a gente não sabe o que fazer. O que a gente faz? Eu falei: pois é, não sei também. Porque... Dá para proibir? Não. Dá para colocar uma regra? Dá para colocar. Como é que você faz? Como é que você faz? Eu estava anteontem, sentado com um síndico, conversando com ele. O cara é síndico de um prédio que fica a 200 metros do Brás. Da rua principal do Brás. É um condomínio com 440 apartamentos. E ele falou: Márcio, quase não tem mais ninguém morando aqui, porque os apartamentos estão sendo sistematicamente vendidos para investidores. Os investidores colocam tudo pelo Airbnb ou por esses aplicativos que já decoram o apartamento e você vai como se fosse um hotel. Ele falou: em média, nós temos 2.000 hóspedes por semana. O que eu faço, Márcio? Eu falei: paciência. Paciência. Você põe aí na portaria o melhor sistema de controle de acesso possível para você pensar em segurança, segurança, segurança e toca a vida. O que vai fazer? Então, Airbnb é um tema, é um desafio enorme. Porque os prédios são residenciais. A gente compra um apartamento para morar. Vocês imaginam, gente? Vamos imaginar que eu moro sozinho com a minha filha, que minha filha tem 16 anos. Eu moro no apartamento 21. Eu comprei apartamento naquele prédio porque eu queria uma moradia segura para mim e para ela. Eu queria ter a tranquilidade de morar num prédio gostoso, bem frequentado, prédio familiar, que a gente possa: ô vizinho, tudo bem? Isso é a função social da propriedade. É dar uma moradia digna, tranquila, segura para as pessoas. Essa é a função social. Eu comprei o apartamento 21. Só que aí no apartamento 22, comprou um investidor. E ele decorou bem o apartamento. Vamos imaginar que meu prédio fica do lado da 25 de março. Ou não, fica do lado do metrô Vila Madalena. Tem bastante balada, tem bastante lugar gostoso, é fácil de alugar. E aí o meu vizinho do 22 aluga, em média, uma locação razoável de Airbnb, pelo que eu acompanho, você tem em média uns 4 hóspedes por semana. 4 hóspedes por semana dá 20 por mês. Em 12 meses, eu vou ter 250 pessoas estranhas no meu hall. Tenho 21 e 22, é um hall com 2 portas. Ao invés de eu ter, ao longo do ano inteiro, as mesmas pessoas que eu posso falar: opa, tudo bem, e aí como é que você está? E que um possa proteger o outro, eu tenho 250 estranhos que estão lá para fazer compra, estão lá para se divertir, ou estão lá para ganhar fita para falar com o ladrão lá fora.
Aí a minha filha fica o dia inteiro sozinha. Qual é a probabilidade? Probabilidade, não é uma afirmação de que tem um bandido ali no meio. Probabilidade. Qual é a probabilidade dentre os 250 ter um pedófilo? Alta. Ter alguém que vai lá na garagem, vai olhar os carros e vai avisar para o amigo, aqui tem um Porsche e tal, esse cara deve andar de Rolex, ele sai tal hora, ele chega tal hora. Aqui mora uma... Qual é a probabilidade? É imensa. Que vai pichar o condomínio também. Mas dá para proibir? Dá para proibir e falar, não, você não pode alugar. É dele, é direito de propriedade. Mas dá para restringir. Eu estava num prédio, estou falando dos desafios, né? Não tem a solução não. Mas eu estava num prédio aqui na Avenida Rebouças. Prédio novo na Avenida Rebouças. Olha como o nosso plano diretor de São Paulo, ele é difícil da gente administrar depois. Prédio na Rebouças novo, tem uma torre que é um hotel, beleza, as pessoas vão lá, se hospedam. Outra torre é um prédio residencial, com apartamentos de grande metragem, 180, 150, 200 metros quadrados. E tem alguns andares do prédio que tem vários estúdios, de 25 ou 26 metros quadrados. Como é que você faz para conseguir equilibrar os interesses de quem mora num apartamento de 200 metros quadrados com o cara que comprou 5 estúdios de 20 metros para fazer locação por hospedagem? Aí tem uma piscina no topo. Pô, piscina no topo, você de 200 metros quadrados, você fala, puxa, eu vou descer lá com a minha família, vou tomar sol. Só que aí você toma um susto, porque no dia que você sobe lá, tem 70 pessoas que vieram passar o dia, que se hospedaram nos pequenininhos. E vão levar caixa de som, e vão beber pra caramba. E no dia seguinte eles vão embora. Só como é que você proíbe? Então esse é um desafio brutal para a gestão de condomínios e vai piorar. Qual é o segredo que a gente usou nesse prédio da Rebouças? Olha que legal. A gente permitiu o Airbnb, que a gente entendeu que a gente não podia proibir, mas a gente pôs umas regrinhas no regulamento interno. No mínimo, 3 diárias, porque a gente elimina o risco do cara que vem para passar uma noite, que é perigoso. É o cara que não está nem aí. Porque no dia seguinte ele vai embora. O cara que vem passar 3 noites, a gente entende que é alguém que veio para um congresso, é alguém que veio talvez acompanhar uma internação médica, alguém que veio visitar a família, que ele vai ficar 3 noites ali, a gente consegue mais ou menos monitorar. Então, uma regrinha boa. Segunda regrinha, a gente diz que os hóspedes cadastrados, eles podem entrar e sair a qualquer hora, mas eles não podem receber visita. Porque senão você aluga para 2 hóspedes, ele chama 5 amigos da faculdade. Aí de 2 pula para 7. Aí sobe na piscina e já era. Então a gente pôs uma regra que hóspede não pode receber visita, a não ser parente de primeiro grau. Porque aí, sei lá, a filha vai visitar, o pai vai visitar, o irmão vai visitar, tudo bem, né? Você evita de encher de amigos. A gente fez algumas regras de cadastramento que a gente consegue eliminar o cara que veio de supetão, assim. O cara acabou de chegar em São Paulo, ele entra no aplicativo e fala, vou achar um lugar para eu ficar. Esse hóspede a gente não quer. Então a gente pôs a necessidade de ter um cadastramento com pelo menos 48 horas de antecedência, porque ele tem que mandar para a administração do prédio o documento da pessoa, a qualificação da pessoa, e a gente tem um cadastro prévio. E o cara que está muito mal intencionado, assim, aquele de oportunidade, ele vai buscar outro lugar. Então a gente foi tentando moldar ali algumas coisas para mitigar o risco. Vai resolver? Não. Mas vai mitigar um pouquinho o risco e assim a gente vai aprendendo no dia a dia. Esse é um desafio violento. Outro desafio, que aí, gente, eu já tive caso, e vocês não sabem como é difícil. Como tratar um condomínio antissocial. A gente que é advogado, como é que você qualifica alguém? Como é que você carimba e fala assim, esse é antissocial? Porque o antissocial é aquele que tem conduta reiterada. É aquele que habitualmente se porta mal. E o que você faz com ele? Você expulsa? Sim. Tem que tentar expulsar. Mas qual o mecanismo para expulsar? Qual o quórum que tem que ter na Assembleia? Tem que entrar com ação judicial? Não tem que entrar com ação judicial? Eu já tive 3 casos práticos. Um casal de médicos nas Perdizes, que a gente conseguiu expulsar.
Eles eram insanos, sociopatas. Pouco importa se é médico, se é faxineiro, não tem isso. Um casal de médicos sociopatas ameaçavam um porteiro, ameaçavam um vizinho. Você fala, na piscina só pode ir com coisa de plástico. Ia com um copo de vidro, ficava bêbado, fazia brinde, quebrava tudo, tinha que interditar a piscina. Usava droga na área comum, zombava dos porteiros, ameaçava porteiro, agredia porteiro. É antissocial? É. Merece morar lá? Não. Tem que expulsar? Tem que expulsar. Ah, mas é direito de propriedade. Acima do direito de propriedade tem a regra dos 3 S's. Se alguém coloca em risco a saúde, a segurança ou o sossego das pessoas, tem que ir embora. É função social da propriedade. Mas, enfim, tive um caso na beira do viaduto de Santa Efigênia. Morava outro maluco, mas esse é maluco de verdade mesmo. E qual é a fronteira entre o cara que é mal intencionado, que é um bandido, e o cara que tem um problema psiquiátrico, que precisa de tratamento? Ou um esquizofrênico. Tive um caso aqui na Rua Iguatemi, no Itaim, que tinha um cara que morou a vida inteira no condomínio. Só que em um certo momento ele ficou com alguma esquizofrenia pesadíssima, e ele morava sozinho, ele ficava andando no hall assim com uma faca. E quem é que vai buscar uma pizza à noite? Chama seu Fernando. E a gente tentou contato com a família do seu Fernando e falou, olha, e aí a família, sabe, negligente, não, nós estamos vendo e tal. Ah, não tenha dúvida, boletim de ocorrência, delegacia do idoso, é crime. Vamos para a delegacia do idoso, a família abandonou, é incapaz, não pode abandonar. E aí você vai escalando, né? Você entra com ação judicial, você faz um monte de atos, você vai numa sequência, até chegar no auge de conseguir uma liminar para expulsar. E tem caso, hein? Tem caso aí acontecendo. Caso aqui em Moema, na Rua Canário, o cara chegava no elevador, ele pegava a câmera do elevador e fazia assim, ó. Hoje vai ter festa, pode preparar o boleto da multa. E era um cara que constrangia as pessoas, ousado, violento. E a gente deu 1 multa, 2 multas, 3 multas, 10 multas. E não adiantava. Eles desciam para a piscina todo mundo, faziam uma bagunça. Foi expulso. Só que, assim, tem nuances jurídicas. O juiz que cuidou do caso deu uma decisão tão incrível, e eu sempre falo nos eventos que eu vou também, e aqui a gente está entre colegas, eu acho que a gente pode falar bem quando... A gente sempre fala mal do judiciário, né? Que é demorado, que é lento, isso e aquilo. Mas para a área de condomínios, o judiciário melhorou muito. Por qual motivo? O juiz mora em prédio. Pô, há 20 anos atrás, gente, há 20 anos atrás, o juiz morava em casa na rua. Uma baita casa, o juiz é sempre um cargo de pompa, tudo. E ele morava numa casona na rua. Só que por questão de segurança, tudo, eles todos migraram para os condomínios bacana, condomínio chique, que tem antissocial no condomínio dele, tem sociopata, tem gente que se porta mal, tem inadimplente. E aí, por conta disso, as decisões judiciais têm sido 1000 vezes melhores do que eram 20 anos atrás. Decisões baseadas em usos e costumes, legislação comparada, razoabilidade, bom senso. O juiz usa muito um negócio que a gente gosta de falar, que é poder discricionário, né? O juiz pega todo o conjunto probatório para fazer o seu convencimento e não tenta primeiro achar ali um artigo frio da lei para depois julgar. Ele tenta fazer o convencimento dele pelo poder discricionário e às vezes ele julga até dando uma interpretação um pouquinho mais flexível para a letra fria da lei. Então, os nossos desafios têm sido facilitados um pouco por conta dessa nova ótica do Poder Judiciário, sobretudo dos juízes de primeira instância, porque eles vivem rotineiramente os problemas. Agora, posso dar exemplos do maior desafio, talvez, que a gente tem? E não briguem comigo, tá, gente? Eu sou advogado há 30 anos, eu tenho um orgulho de ser advogado, mas só de uma maneira não provocativa, mas para a gente refletir. Sabe talvez qual seja o maior desafio hoje na gestão de condomínios?
é a gente abrir a cabeça do advogado. Como é que a gente faz para o advogado não dar aquela orientação cautelosa, boa para o condomínio, mas que engessa o condomínio, que amarra o condomínio? Como é que a gente acha esse equilíbrio entre cautela e arrojo? Porque olha que interessante, eu vou contar 5 casinhos que talvez ilustrem o que eu estou querendo dizer. Eu estava conversando com a doutora lá fora. Um amigo meu criou o melhor sistema de fazer assembleia digital. Isso há 12 anos atrás. O cara pegou um programador, o cara fez um estudo, investiu uma fortuna e ele criou o melhor sistema para fazer uma assembleia que as pessoas pudessem estar viajando fora do condomínio, mas participar remotamente. E ao longo desses últimos anos todos, ele tentou emplacar isso. E sistematicamente, inclusive no meu escritório, sistematicamente, a gente virava e falava assim, não tem previsão legal. Não está na convenção. A assembleia tem que ser na garagem presencial. Ele falava, por quê? As empresas são compradas e vendidas na Bolsa de Valores num clique. As pessoas tomam decisões por aplicativo o tempo inteiro. Mas para decidir uma coisinha pequenininha do lugar que mora, tem que estar no horário certo, dentro do salão de festa, senão não pode votar, tem que dar uma procuração no cartório. Que conversa que é essa? Mas os advogados falavam, não tem previsão legal, não pode. Aí veio o quê? Pandemia. Todo mundo na pandemia fez assembleia digital. Tinha previsão legal? Não. A gente foi por necessidade, óbvio, força maior, não sei. Só que acabou a pandemia, e aí? Aí veio a lei. Então olha que bonito. Primeiro a gente usou, primeiro a gente mostrou que é possível, e depois veio a lei e regulamentou. É o melhor jeito de fazer lei. Porque primeiro você testa, você usa, quando está maduro você fala, agora eu vou fazer a lei. Só que infelizmente a gente sempre espera que tenha a lei para começar a fazer. E aí não dá certo. Então a Assembleia Digital foi um caso claríssimo disso. A primeira assembleia que a gente fez, digital, ao longo desses 12 anos, eu fiz, junto com esse amigo meu, num condomínio enorme. E a gente mostrou. As assembleias, em média, a gente tinha 30 pessoas presentes na garagem do condomínio, que é um número bom. Quando a gente fez a assembleia digital, a gente teve 200 pessoas. E claro, o cara se loga lá, o cara está tomando uma taça de vinho, o cara está vendo futebol, ele vai lá e volta, está tudo bem. A gente teve 200 pessoas. E neste condomínio mora um advogado famoso, que advoga, que dá aula sobre direito imobiliário, e ele mandou uma notificação dizendo, eu vou impugnar a assembleia, não tem previsão legal, não está na convenção, e a gente contra-notificou. Olha, doutor, o senhor fique à vontade, porque em média as decisões eram tomadas por 30 pessoas. Aqui nós tomamos por 200. Então, atingiu o objetivo e nós vamos fazer valer. Ele não impugnou coisa nenhuma, era só bravata. Mas, enfim, olha que desafio enorme abrir a cabeça do advogado. O advogado podia falar, gente, olha, nota 1000, tem segurança jurídica, tem lista de presença eletrônica, você consegue identificar o IP do computador de quem fez o voto. Olha que legal. Nessa época, a lei já não estava... Não, a lei foi agora, no final da pandemia. Não existia lei. Mas era uma coisa que nos parecia razoável. Deixa eu contar alguns casos rápidos. Ainda acaba as brigas de condomínio, né? E talvez, em alguns casos, elimina a confusão, briga. Porque você fazia assembleia na garagem, o cara levanta a mão e fala um monte de bobagem. Você fazer no computador que ela é gravada, porque vai ficar gravado ali. Então, claro, diminuiu o atrito, o conflito. Agora, contar umas historinhas para colocar na prática o que eu estou dizendo. Esses dias, quando eu falo esses dias, já é ao longo dos últimos anos, tá? Mas esses dias eu fui numa assembleia, num condomínio, na Chácara Clabin, e a pauta da assembleia era discussão e deliberação sobre locação do topo do condomínio para colocar antena de telefonia celular. Olha que pauta legal, o prédio caindo aos pedaços. Não, só é verdade, gente, é meu cliente, mas o prédio caindo aos pedaços, desvalorizado, recebeu uma proposta da Vivo para colocar uma antena lá em cima. É uma antena que parece um pouquinho maior que isso aqui, assim, como se fosse uma geladeira.
E a proposta lá, se eu não me engano, era de R$ 6.500 por mês de aluguel. Isso dá quase 80 pau por ano. O contrato era de 15 anos, ou 12 anos, não lembro. Ou seja, R$ 1 milhão para alugar um espacinho no topo do prédio. Essas operadoras, se você dá um desconto, eles negociam e falam, ó, te pago à vista, os 15 anos, se você me der 30% de desconto. Tá bom, tá dado, tá aqui, 700 mil, 800 mil na mão. Você revoluciona o prédio. Você blinda a guarita, você reforma a academia, você aquece a piscina, você... Puta vida. Pinta o prédio. Eu tenho. Você tem. E é bom. Aí, eu fui para a assembleia desse prédio, levantou a mão o advogado, falou, olha, gente, tá vendo? Eu já falei, ixi, ferrou. Não vai aprovar. E ele virou e falou assim, olha, pessoal, para fazer a locação aqui no topo, nós estamos mudando a destinação. E para mudar a destinação de residencial para uso comercial, tem que ter unanimidade, tem que ter 2/3. Eu falei, ó, doutor, não é nada disso, nós estamos alugando um pedacinho ali, numa área ali em cima, para fazer renda. Não é isso. Olha, senhores, nós estamos mudando, está aqui na convenção, artigo tal, capítulo tal, não sei o quê. Não foi aprovado. Eu saí bem frustrado, falei, bom, paciência. E eu já contei isso em outros lugares. 11 dias depois, o prédio exatamente ao lado marcou uma assembleia com o mesmo tema. Aprovou por maioria simples, instalou a antena, e o advogado que falou que não podia instalar, ele ainda falou, ó, gente, a gente sabe, tem estudos feitos no Japão, na Alemanha, não sei aonde, que essa antena pode emitir ondas cancerígenas. Aí eu falei, olha, gente, tem 22 mil antenas dessas espalhadas em São Paulo. Se der, nós estamos pegos. Esse prédio ao lado alugou pelo mesmo valor, recebeu o dinheiro, fez benfeitorias, e a onda que dá câncer vai na cabeça dos caras que não aprovaram. Porque a onda se propaga pro lado, não vai para baixo. E sem o dinheiro, e sem... Puxa vida! Então assim, faltou tato ali para o advogado, talvez, falar, olha, a gente tem uma discussão jurídica, não é 100% seguro, mas a gente tem uma interpretação que talvez... Mas do jeito que ele falou categórico, todo mundo ficou com medo. Eu estava contando lá fora também, eu cuido de um condomínio que a construtora, na cabeça de engenheiro, às vezes, sei lá, o cara que fez um projeto pensou, o que passou na cabeça dele, que eles entregaram o prédio com um mini campo de golfe. Puta, ninguém usa aquela porcaria. Que joga mini golfe ali. Que nem sabe o que é, ninguém nem tem os equipamentos para jogar. Só que é uma área super legal, no canto do condomínio, com mini golfe. Que ninguém nunca usou. E o que é febre agora nos condomínios? Beach tênis. Pô, montou um grupo lá, falou, Márcio, vamos aprovar para montar o beach tênis. Falei, óbvio, ninguém nunca usa essa, botamos na pauta. Discussão e deliberação sobre transformação do golfe em beach tênis. O advogado levantou a mão, olha, gente, quero alertar vocês que isso é alteração de destinação de área comum. Eu falei, não é, porque era lazer, vai continuar sendo lazer. Só vai mudar a modalidade, mas era lazer, continua sendo lazer. Se alguém aqui comprou apartamento por conta do minigolf, vocês vão deliberar por maioria simples, sem ter quórum, vocês vão transformar no beach tênis, vocês vão ter problemas. Tem que ter quórum qualificado. Eu falei, gente, maioria simples. Façam por maioria simples, porque não é uma obra que você não pode retornar para o estado anterior. Se daqui 3 anos, 4 anos, o juiz der uma decisão dizendo que não podia fazer, a gente volta para o campo de golfe. Mas enquanto isso, vamos viver as coisas aqui dentro. Fizeram, tem fila de espera para jogar beach tênis e está tudo bem, está indo. Então assim, é o advogado às vezes destravar. É duro para a gente.
Porque se der errado, eles vão falar, a orientação foi errônea do advogado, se o advogado não entende nada. É difícil pra gente, mas a gente tem que destravar. Eu cuido de um condomínio, eu já contei isso também outras vezes, eu cuidava de um condomínio entre o Clube Hebraico e Pinheiros. Vocês conhecem aquele? O apartamento lá, o metro quadrado é 40 mil reais. Apartamento de 100 metros quadrados custa 4, 5 milhões. Apartamento de 300 metros quadrados custa 15 milhões. E aí tinha lá, exatamente com vista para a piscina do Pinheiros, a vista mais linda de São Paulo, uma das melhores de São Paulo. Tinha um apartamento que era o mais lindo, o último, que era o apartamento do zelador. Só que o prédio, sem dinheiro, não tinha zelador há 15 anos. Apartamento trancado, fechado. Negócio parado, dando prejuízo. E aí o que a gente teve a ideia? Vamos alugar. Vamos dar um tapa no apartamento e vamos alugar. A gente recebeu a proposta de 3 caras que trabalhavam de personal lá nos clubes, e eles iam alugar o apartamento. Se eu não me engano, eu acho que era 4,5 de aluguel, mais uma cota proporcional lá de água, de luz, de condomínio, enfim. Ia dar uma baita grana para o prédio, ia se livrar também da manutenção, e a gente foi para a Assembleia. E aí tinha um advogado lá. Porque é nosso, gente. E o advogado falou, olha gente, isso é mudança de destinação, a gente não pode fazer isso. Originalmente, o nosso prédio tem um espaço de zelador, se um dia a gente quiser contratar, tem que ter um espaço, não pode alugar. Nós não temos quórum para isso. E não alugou. E aí, então, mas é porque a gente ainda está com a cabeça, às vezes como advogado, com muita cautela. O que não é ruim, não é ruim. Não, os outros moradores, um é médico, outro é dentista, outro é empresário. Bom, gente, não pode. Um equilíbrio, né? E aí a gente fica no meio do caminho, de ter arrojo, não ter arrojo. Eu estava num prédio na Chácara da Boa Vista, um condomínio enorme, e com uma piscina que fica no lugar mais frio do condomínio. A piscina é um gelo, ninguém usa, ninguém nunca usou essa piscina, porque é um gelo a piscina. Bate um vento encanado, aqueles, sabe, o pior lugar do prédio. Tem engenheiro de construtora, eu vou te contar um negócio. Ainda bem que eles estão melhorando, mas olha. E aí a gente fez uma assembleia, o grupo de mães. Eu tenho até hoje um abaixo-assinado. O grupo de mães fez um requerimento para aquecer a piscina, para a criançada poder usar. E aí as mães se mobilizaram, a gente fez uma assembleia, pauta única. Discussão e deliberação sobre aquecimento da piscina externa. Pô, chegamos lá, tinha, sei lá tem... Condomínios são 770 apartamentos, eu acho que tem. E a gente tinha lá umas 80, 90 pessoas, que pra gente é o máximo, né? É muita gente. E a gente começou a votação, e o cara levantou a mão e falou assim, olha, isso é obra voluptuária. Porque tem obra útil, obra necessária, obra emergencial, O que é obra voluptuária? É aquela de mero deleite, mero embelezamento, que não é urgente, que não é útil, que não é necessária, e que tem que ter 2/3, está no Código Civil, está na Convenção, mas que se dane. Porque qual é o sentido de dar uma interpretação literal para isso? E aí ele falou, olha, a gente não tem quórum aqui, se vocês aprovarem eu vou impugnar, e a gente também titubeou, a gente não conseguiu, e aí a gente suspendeu a votação e marcou uma nova assembleia. Aí na próxima assembleia, ele foi lá, levantou a mão e falou, vocês são ousados, hein? Eu já falei para vocês que não tem quórum. Se na outra não tinha, nessa muito menos. Eu falei, o senhor está enganado. Isso aqui é uma obra necessária. Olha aqui o laudo médico, tem várias crianças aqui, ó, precisam fazer bronquite, precisam fazer natação porque tem asma, tem idoso que precisa usar a piscina para fazer hidroginástica. É uma obra necessária. O senhor fica à vontade, pode impugnar. Quem aprova que esse menino precisa levantar a mão? Todo mundo levantou a mão e ele ficou para lá. E diz a lenda que ele usa a piscina todo dia cedo para nadar. Diz a lenda. Eu não sei. Não moro lá, não sei. Esses dias, só para... Meu horário já deu, né? Já deu o horário? Olha o que me aconteceu agora, gente. Agora, esses tempos que eu falei, não é possível. Não é possível. De assembleia, presidir assembleia, é trabalho de advogado. E os prédios precisam contratar advogado para fazer isso. Eu cobro 2, 3, 4, 5 mil reais para presidir uma assembleia.
Eu vou lá, sempre falo, senhores, boa noite, tudo bem? Vamos começar os trabalhos. Por que isso? Porque eu sei fazer. Imagina que legal, você faz 4 assembleias no mês, cobra 2.000 cada um, vai ganhar 8 pau. Para conduzir os trabalhos, maravilha. Estou falando muito de parte comercial, mas para aguçar mesmo. Eu faço em média, no mês ruim eu faço 15 assembleias. No mês bom eu presido 20. Ué, é uma maravilha. Uma maravilha. Mas olha que loucura. Eu estava sentado aqui numa cadeira, presidindo uma assembleia num prédio pequeno. Mas não importa, porque prédio de rico, prédio pequeno, as pessoas também brigam, também tem baixaria, também tem confusão. Tudo igual. Tudo igual, tudo igual. Tem uma diferença, eu já falei isso também. Quando eu trabalho para prédio bem simples, que eu vou lá na Coab Cidade Tiradentes fazer assembleia, eu volto para casa com um pedaço de bolo, de torta, de coisa. E quando eu vou nos prédios de milionário, eles não dão nenhuma água para eu tomar. Sai com a boca seca. Vai no banheiro, o cara fica assim, puta vida. Quando muito você vai no banheiro da portaria, fala, dá licença. É isso mesmo. Mas bom, voltando, eu estava presidindo uma assembleia que eu fui contratado para presidir. E aí, tá lá na convenção, gente, convenção de condomínio é um negócio que na maioria dos casos foi feito há 30 anos. Sabe para que serve? Para nada. Não serve mais para nada a convenção. Eu sou o maior descobridor de convenção de condomínio porque elas pararam no tempo, elas são desatualizadas. E aí, para participar da assembleia, nesse prédio que eu presidia a reunião, precisava ter uma procuração com firma reconhecida. E eu falei, gente, e a boa-fé objetiva? Cadê a boa-fé objetiva que você não confia num papel sem assinatura? Mas aí olha que curioso. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive. Um morador que mora na Turquia, chama Alessandro, ele fez um vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Alê. Eu não estou no Brasil, quero participar da Assembleia e nomeei o senhor João, do apartamento X, como meu procurador. E o João me entregou esse vídeo. Valeu? Claro que valeu. Óbvio que valeu. E as pessoas, Márcio, a procuração. Mas que procuração? A convenção de condomínio foi feita em 86. O cara me mandou um vídeo agora. Eu nomeio o meu procurador. Claro que vale. Óbvio que vale. Ah, mas eu vou impugnar. Fica à vontade. Fica a declaração de vontade. A pessoa declarou a vontade dela. E esses dias eu estava num simpósio no Secov, falando sobre direito imobiliário, e olha, gente, eles ficaram muito bravos comigo. Eles falaram, Márcio, mas não pode, é WhatsApp. Eu falei, mas as pessoas ficam... Falei, você fala numa emergência com o seu filho, que é o teu maior bem mais precioso, você fala pelo WhatsApp. Por que o pobre coitado lá da Turquia não pode nomear o vizinho para participar da Assembleia? Eu falei, vocês estão dando uma interpretação muito literal para a convenção. Eu falei, deixa para lá, gente. Eles ficaram bem bravos comigo, porque eu falei também da possibilidade, nós síndicos, a gente apanha muito com o negócio de abaixo-assinado. Né? E outro dia eu recebi um abaixo-assinado virtual. E aí fala, não, Márcio, o abaixo-assinado tem que ser assinado. Eu falei, ó, gente, vocês me perdoem, mas eu vou aceitar o abaixo-assinado virtual, porque se não acontece na Rua Estado de Israel, aqui na Vila Mariana, eu participei de um caso que tinha que ter assinatura, o cartório exigiu assinatura de todo mundo com firma reconhecida. E a gente, igual besta, a gente foi de porta em porta, pegando, reconheceu firma. Quando eu estava na penúltima, estava no meu escritório esse documento, eu derrubei um copo de café. E eu mandei foto para todo mundo, falei, gente, vocês vão me perdoar, vai ter que todo mundo assinar de novo, porque eu estraguei o documento. Não faz sentido mais isso, mas na convenção lá está escrito. Então, eu sempre recomendo, para estes casos, esqueçam a convenção de condomínio, ela não serve mais para nada, a não ser para determinar alguma coisa muito importante, o mandato, a composição do grupo gestor. Estava numa assembleia, eu estou falando aqui dos desafios para a gente quebrar essas formalidades excessivas. Eu estava num prédio esses dias para eleger conselho.
E aí um monte de procuração, um monte de gente querendo participar. E lá estava escrito 3 efetivos e 3 suplentes. Então cabem 6 pessoas. E tinha 8 candidatos. E aí tinha que passar a palavra de um por um para todo mundo se apresentar. Aí eu peguei o microfone e falei, ó, gente, a convenção fala 6. Vamos deixar 8? Porque a gente não precisa fazer votação. Vocês se acertam aí quem vai ser efetivo, quem vai ser suplente, e a gente toca o barco. É óbvio. Marcha, nossa convenção fala em 6 pessoas. Eu falei, então, mas sua convenção é de 93. Não existia gestão colegiada, hoje a gestão é colegiada. É bom que tenha mais gente. Claro, com limites, não vamos botar 15, mas de 6 para 8. Tá tudo certo. Fiz, eu vou impugnar, o senhor fica à vontade, pode impugnar. E aí eu vou indo assim. Eu vou indo dessa forma. É um desafio para os advogados, é um desafio enorme. Falar isso dentro da OAB é difícil? Óbvio que é difícil. Mas a gente vai ter que lidar com isso. Porque senão os condomínios vão ficar absolutamente engessados. Completamente engessados. Só para concluir, eu vou contar uma última história recente minha, e que não é exatamente de engessamento, de gestão de condomínio, mas é uma história curiosa e que talvez mostra por que a gente tem que mudar um pouquinho a nossa cabeça. Eu sou vizinho, eu moro no centro da cidade, eu moro na Praça da República, e eu sou vizinho daquele cozinheiro do Olivier Anquier. É um cozinheiro famoso, gentil, renomado, inteligente. E ele morava na cobertura do edifício Ster. E ele queria transformar a cobertura dele num restaurante. Alguém já foi no restaurante, no Ster Rooftop? Então, não tem mais. Naquele prédio da padaria, o Olivier morava na cobertura. E ele falou assim, eu quero transformar o meu apartamento num restaurante. E eu vou trazer vida para o prédio. Aí começa, né? Tem que ter 100%, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter alvará, tem que ter do bombeiro, tem que ter mais. Olha que ideia legal, um prédio caindo aos pedaços. Um prédio na Praça da República, histórico, mas sem manutenção, sem nada, que ia passar a ter vida. Porque imagina um restaurante dele lá na cobertura. E foi, demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o Olivier conseguiu fazer o restaurante lá em cima. Hoje, mudou a destinação. Hoje, sim, mudou a destinação, fez tudo bonitinho, como tinha que ser. Hoje, o restaurante dele atraiu lojas, atraiu um público ávido por explorar o centro de São Paulo, o prédio teve a fachada recuperada, o elevador teve uma manutenção decente, o prédio ganhou vida e valorizou em média 30% o patrimônio das pessoas. Foi isso que aconteceu no edifício Ster. Olivier é meu vizinho de porta. Ele mora no 102, eu moro no 101. E até conseguir fazer isso dar certo foi uma luta, mas ele conseguiu. E aí a gente sempre fala, é função social da propriedade. As pessoas que não queriam deixar ele fazer isso, diziam o seguinte, para mudar a destinação de residencial para comercial ou de comercial para residencial, tem que ter 100%. É o que dizia a lei. Então, se você tivesse um que não topasse, você não podia. E ele fez tudo isso, teve todo o trabalho. E o que saiu agora no ano passado? Uma lei flexibilizando de unanimidade para 2/3. Olha que bom! O legislador começou a enxergar que precisava. Você sabe o que é ter um prédio de escritórios no centro de São Paulo que não tem uma sala ocupada? Com um déficit habitacional gigantesco, se você transformar isso em kitnet, vai lotar em 1 mês. Mas para mudar tem que ter unanimidade. Aí se um proprietário morreu e o inventário não está correndo, você não consegue fazer. Aí veio a lei, alterou para 2/3 e agora com 2/3 ficou muito mais maleável, muito mais fácil. Ainda é difícil, mas ficou possível. Então o caso do Olivier é clássico e agora ele pegou a outra cobertura. Porque o restaurante fica tão cheio que ele pegou a outra cobertura para fazer um segundo restaurante e vai renascendo o centro. Se tivesse só por conta do parecer jurídico, ia estar lá um apartamento abandonado, o prédio caindo aos pedaços. Então, às vezes, com cautela, com respeito, com análise de tamanho de risco, vale a pena, às vezes, a gente abrir mão das nossas convicções puramente técnicas para entender o contexto todo. E sempre que eu faço isso, eu elejo
a função social da propriedade, que na minha opinião está muito acima de várias questões pequenininhas que estão na lei. Porque a lei, no final das contas, ela busca uma organização do espaço, mas a função social da propriedade é constitucional. As pessoas precisam morar com dignidade, com segurança, com sossego, e isso justifica qualquer coisa que eventualmente esbarre um pouquinho numa letra fria da lei. Gente, eu tenho tanta coisa para falar, não vou parar por aqui, mas falando dos desafios aqui para os próximos anos, para os próximos meses, talvez, a gente tem um último desafio, que esse diz respeito muito mais ao síndico que aos advogados. Olha que movimento curioso. Eu trabalho com isso, estou vendo o Newton, cadê o Newton? Newton Savieto, acho que ele já foi, ele estava aqui, é um síndico que é síndico profissional há 30 anos. Não, acho que é outro Newton. O Newton Carequinha, eu vi ele por aí, ele é síndico profissional há 30 anos, ele ia poder me ajudar. A gente tinha um desafio enorme, um paradoxo, que a gente tem que quebrar. Se você vai com qualquer família de classe média, com as nossas famílias, se você vai num restaurante e tem um vinho para acompanhar o jantar, tem um vinho de R$70 e tem um vinho de 110, mas que o maître fala, ó, esse vinho aqui é maravilhoso, vai combinar com o seu prato, você pede o de 110, com orgulho, você fala, não, minha família merece, eu mereço, trabalhei a semana inteira e você gasta. Se você vai no bar tomar cerveja, como eu faço toda semana, tem a Skol, custa 10 conto, 12 conto, e tem uma cerveja artesanal que custa 35. E você fala, não, eu mereço, eu vou tomar uma IPA artesanal de 35, eu vou tomar 3 garrafas e toma. Só que quando você vai para a Assembleia do Condomínio, para aprovar um reajuste de 7% no lugar que você mora, que é seu maior patrimônio, o cara faz bico e não aprova. É uma coisa conceitual. As pessoas gastam dinheiro com tudo, menos no lugar que mora. Quem aqui administra condomínio sabe. O cara paga R$700 de condomínio. Se precisa aumentar para 742, o cara fala, não dá para enxugar aí, puta, vamos negociar contrato, vamos cortar um posto aí de limpeza. O cara não quer aumentar R$40, R$50 que ele gasta na cerveja. E é o maior patrimônio que ele tem. É conceitual, é um negócio que a gente não consegue explicar. Precisa ter um estudioso de psicologia para tentar entender esse comportamento. O cara troca o carro dele, que é um carro bacana de 70 mil, por um carro de 170 mil. E ele se enfia em 60 meses de parcela de 2 mil e pouco por mês, mas se você pedir para aumentar R$50 o condomínio, ele faz um escarcéu. É clássico, é nosso. E aí o desafio hoje, por conta da pandemia, olha que curioso. As pessoas começaram a ficar mais dentro de casa, né, com home office, e todo mundo começou a olhar e falar, nossa, meu prédio está caindo aos pedaços. Nossa, meu prédio está arrebentado. Nossa, precisa ter uma manutenção aqui. Que manutenção se você não aprova nem 30 mangos de aumento? Que manutenção que você quer fazer? E aí as pessoas agora, e esse é um desafio, tá? As pessoas estão ávidas por ter a sua propriedade valorizada, mas não conseguem entender a importância de investir. Eu estava na Rádio CBN agora, antes de entrar aqui, estava falando com uma urbanista que é doutora do Mackenzie em questões ambientais e urbanísticas. Existe uma conta que, se você põe um investimento em placa solar no condomínio, você gasta uma nota, que ainda é caro, só que ao longo de 7 anos, você paga o investimento e do 8º ano até o fim da sua vida, é só economia, economia, economia. Fora o bem que você faz no meio ambiente. Só que, inexplicavelmente, você não consegue aprovar isso na Assembleia. Porque as pessoas falam, 8 anos, gente, vamos fazer o que é mais urgente aqui, porque isso aqui não dá. E a gente tem, pasmem, 0,3% dos condomínios com energia solar. Falta 99,7%.
não é prioridade para a nossa sociedade. A gente não quer ter energia limpa, a gente não quer economizar, a gente prefere gastar nosso dinheiro com outras coisas. É um paradoxo, alguma coisa que a gente precisa quebrar. Mas, enfim, tem tantos outros desafios, eu vou parar por aqui por conta do tempo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelo convite. É tudo de improviso aqui, porque eu acho que fica mais legal assim. E estou aberto aqui a críticas, a perguntas, o que vocês quiserem. Obrigado, gente. Temos a agradecer ao Dr. Márcio, né? Eu gostaria de chamar aqui a doutora Andressa e o Dr. Moacir para entregar um brinde, uma singela lembrança e um certificado do palestrante. Bacana, porque como estamos no final, né, é importante. Tá bom, o pessoal pediu para eu deixar algum contato. Tem alguns lugares interessantes para que vocês façam contato comigo. Primeiro, é um projeto que eu tenho que chama Sindicolab. Depois, quem tem Instagram, coloca @Sindicolab, com bermudo no final. É bem legal, é um laboratório de experiências, a gente fica inventando coisas, algumas dão certo, outras não. O grande objetivo do Sindicolab é reunir pessoas. A gente reúne síndicos, advogados, todo mundo que gosta dessa área. O melhor jeito de me achar é por lá, ou quem quiser, quem tiver alguma dúvida e quiser me mandar no meu WhatsApp, pode anotar também, que eu acho mais simples, é 98442-0250. 98442-0250, meu WhatsApp aqui, eu, na medida do possível, vou respondendo, mas é o jeito mais simples, né? Mais fácil. Eu sou bastante disponível, eu gosto de ser disponível, acho que faz parte do meu papel. E no Sindicolab, quem quiser participar, quem quiser ir lá da entrevista, quem quiser contar a sua história, é um espaço aberto, gente, tá bom? Obrigado, viu, pessoal? Obrigado. Mais para sua coleção, mais Pode abrir? pode. Se entrar na frente, fica bem. Conformamente, caramba. Tá aqui. Passa por aqui, passa por aqui, por aqui. Passa aqui, vai. Pessoal, eu gostaria de chamar o Dr. Vander, a doutora Ana, né, para tirar foto aqui em cima de todos. O pessoal da minha comissão e os organizadores que nos ajudaram, a doutora Viviane, o Dr. Paulo, Cida, Tati, né, doutor Everaldo, que não precisa fazer apresentações, né? Doutor Alexandre. Tchau. A doutora da Ética. Doutor Iraci. Doutora Marina, não sei se está aqui ainda. Pessoal, eu queria aproveitar para mandar um agradecimento especial aqui para a Érica Lima, que é estudante aqui da casa, que chegou cedo aqui, deu uma baita força para a gente também. Obrigado, Érica. Agradecer também a doutora Iraci Sobral, da Comissão de Ética e Disciplina, doutor Anderson Rocha, da Comissão da Infância e Adolescência. Tá? Nosso muito obrigado a todos que estiveram aqui nos prestigiando.